meu nome é André Azenha, eu sou jornalista com 22 anos de formado, trabalho com assessoria de imprensa, especialmente voltada à área cultural. Há cerca de 17 anos já fiz assessoria de imprensa para festivais de cinema, de dança, de literatura, de música, de cultura geek, histórias em quadrinhos, fiz para músicos, escritores, exposições de artes visuais e também trabalho do outro lado como produtor cultural, organizo um festival de cinema, o Santos Film Fest, há quase 10 anos, fóruns culturais, muitos projetos ligados a cinema e cultura geek e sempre fui consultado por colegas artistas que às vezes não tinham condições de pagar uma assessoria de imprensa, os melhores caminhos para melhorar a comunicação com os jornalistas. Então, essa aula é para quem é artista iniciante ou para quem não tem condições ainda de contratar assessoria de imprensa. O título dessa aula é Caminhos para melhorar a comunicação com a imprensa. Montei meu espetáculo, meu livro está pronto, faremos um festival, realizei uma exposição, fiz um filme, e aí? Como faço para divulgar na imprensa? Primeiro, você sabe o que é assessoria de imprensa? Não é relações públicas, não é publicidade e nem marketing. Assessor de imprensa não faz identidade visual, logotipo, que são funções de publicitário ou de um designer gráfico, não faz vídeo publicitário, que é da publicidade, óbvio, e não organiza eventos, que pode ser uma função do relações públicas. A assessoria de imprensa é o canal, o caminho, com os órgãos de imprensa, como jornais e revistas impressos, portais de notícias, blogs, emissoras de televisão e rádio, canais do YouTube, podcasts e influenciadores. Ela é feita por um profissional especializado, geralmente formado em jornalismo, que busca transformar o cliente em tema de interesse público, diretamente no espaço dos órgãos de imprensa dedicado a reportagens, notas e entrevistas. Não trata-se daquele espaço pago voltado a anúncios publicitários, mas de mídia espontânea que dá à organização, ao cliente, no caso aqui ao artista ou produtor cultural, ao porta-voz do projeto, mais credibilidade perante o público. Divulgar seu projeto ou obra na imprensa ajuda a levá-lo a mais pessoas. Não é garantia de lotação ou de sucesso, entre aspas, porque sucesso vai muito de cada um. Dá credibilidade e para futuros editais ou busca por patrocínio, você terá um material de qualidade para mostrar, o qual chamamos no jargão jornalístico de clipping. Onde posso encontrar esse profissional, o assessor de imprensa? Em agências de comunicação integrada ou de comunicação organizacional, que geralmente também contam com relações públicas, profissionais de marketing, publicidade ou não, e profissionais autônomos. E aí entra uma questão que, se algum jornalista estiver vendo e quer fazer assessoria na área cultural, você pode tirar seu CNPJ, a MEI, microempreendedor individual, se eu não me engano, não consta mais a questão do jornalista, mas você precisa tirar, e é até importante você ter a sua própria empresa, porque você consegue oferecer esse serviço nos editais, PROAC, editais nacionais, leis de incentivo, etc. Só que muitos produtores e artistas iniciantes ou que não têm condições, né, acabam não contratando uma assessoria de imprensa. Então, nessa aula agora a gente vai dar dicas práticas para facilitar a sua vida e a do repórter. Primeiro de tudo aqui, gente, você e o seu projeto precisam ser encontrados. Você pode ser um gênio da arte, mas a arte, a gente sabe, só faz sentido se conectada ao público. Não adianta nada você ter um espetáculo e apresentá-lo e não ter ninguém na plateia. Assim, todo artista ou produtor cultural precisa saber divulgar seus projetos. É importante saber falar em público, não precisa, obviamente, ser um gênio da oratória, mas saber responder perguntas básicas sobre o seu projeto de maneira sucinta e objetiva. Isso ajuda bastante. E crie perfis, sim, no Facebook, Instagram, YouTube, se for necessário, e um site ou blog, até TikTok. Use plataformas gratuitas para fazer site ou blog, como o Blogspot, o Blogger, que eu costumo usar, o WordPress, que muita gente usa, Medium ou Wix.
coloque nesse site ou blog as informações básicas, o seu currículo, e não é currículo vitae, você não está indo num setor de RH de uma empresa para tentar emprego. O currículo vai estar em texto corrido, nada de títulos com todas as letras em caixa alta, o título do texto, título de espetáculo, de letra de música, etc. Prefira itálico para se referir a filmes, espetáculos, canções. E use como guia as seguintes respostas para fazer esse texto de apresentação. Esse é o mantra do jornalismo: quem, quando, onde, como, porquê e o quê. São as perguntas básicas que qualquer repórter vai te fazer, e você precisa ter elas em mãos. Não tem um assessor de imprensa. Vai lá e checa nos jornais ou sites expediente com os contatos da redação, e-mail, telefone, etc. Vai nas redes sociais. E aí você vai enviar por e-mail um texto que chamamos no jargão jornalístico de press release, com o tema do que precisa divulgar. Nada de mandar esse texto em PDF ou Word em anexo. Os jornalistas estão na correria, não dá para ficar baixando arquivo toda hora. Copie e cole o texto no corpo do e-mail. Antes de o texto oficial lá direitinho, escreva uma breve mensagem se apresentando e solicitando, se possível, a divulgação. O título deve ser direto ao ponto. Por exemplo, o festival reunirá grandes profissionais de dança de tal cidade. Ou livro inédito sobre tema tal será lançado em tal lugar. No texto, o primeiro parágrafo vai com as respostas às perguntas anteriores. Lembra? Quem, quando, como, onde, porquê e o quê. No segundo parágrafo, você pode colocar a sinopse do projeto. Não se estenda demais. No festival de cinema que organiza, a gente recebe sinopses de filmes com 2 aulas ou umas que vem tipo com 2, 3 linhas. Não, vai entre 300 e 500 caracteres. E a partir do terceiro parágrafo, aprofunde um pouco mais o tema com declarações dos porta-vozes do projeto, sempre entre aspas, as declarações, e citando a fonte com o nome completo, o nome artístico e função do projeto. Ao fim do texto, vai o que chamamos de serviço. Por exemplo, aqui vocês podem ver, segundo o festival tal de dança, pode ser de cinema, o período de 1 a 5 de abril, o endereço, entrada completa, e aí a gente sempre coloca outras informações, o link do site e das redes sociais do projeto e um telefone se precisar. Evite, nesse material de divulgação, termos técnicos. No cinema a gente fala plongé, contre-plongé, na dança tem o pas de deux, deu um embromation aqui. Se usar termos técnicos, explique o que eles significam. A maioria dos jornalistas não é especializado no tema e você quer alcançar um público mais amplo, certo? Não é para ficar só na panelinha. Imagens em anexo somente em JPEG, pessoal, e em alta resolução, acima de 3 dpi. Prefira sempre imagens na horizontal e sem logotipo, sem marca d'água, sem nada interferindo na informação. Informação pura e simples. Evite fotos também com firulas, super saturadas em cores. É a foto com a informação do artista, do projeto, do filme. Se for filme, é um estilo. E o crédito do fotógrafo, que sempre tem que ir, e a gente pede para o órgão de imprensa publicar o crédito, vai no corpo do e-mail, naquela mensagem lá: olá, tudo bem? Aqui é fulano, estou enviando o material tal. As fotos em anexo, ou pode ser um link do Google Drive, tem crédito digital profissional. Aqui está um exemplo de release, né? Aqui eu me sinto bem à vontade porque é de um evento que eu organizo e também divulgo. Nós acabamos também contratando uma assessoria para divulgar nacionalmente, então tem o título, vocês podem ver. Tem o subtítulo, linha fina, com um pouquinho mais de detalhe. O primeiro parágrafo com a informação básica, o quem, quando, como, onde, porquê e o quê. Depois vai aprofundando mais. No terceiro parágrafo explicamos o tema do festival. E aí passa para a próxima página aqui, detalhando mais ainda as aspas dos produtores, o que vai ter ainda de programação, né? É um release sobre as inscrições para o festival, então já adiantando algum pouco da programação que vai acontecer meses depois. E aí conclui com o tema da identidade visual e com o serviço, que tem os links. Então no e-mail você consegue hiperlinkar também, já você pode cobrir a palavra lá no próprio, mas se for Gmail, Yahoo, Hotmail, vai enviar, coloca o texto, seleciona uma palavra e joga o link em cima para um site, para alguma outra informação que você queira
levar o jornalista. Jornalistas cada vez mais precisam acumular funções, então quanto mais o material estiver detalhado e com bom conteúdo, melhor. E para emissoras de televisão é importante ter algum material audiovisual, então você pode criar um canal do YouTube, sobe lá informações básicas também, sem muita edição, sem legenda, porque as TVs vão precisar dessas imagens limpas, para cobrir, às vezes, uma fala de um apresentador, de um repórter. Independente do tipo de projeto, livro, filme, música, pintura, teatro, fotografia, escultura, etc., etc., a informação precisa ser direta e destacar o que é fundamental. Por exemplo, se é um filme, quem é o diretor, qual o tema e nada de divagações, sinopse sucinta e objetiva, tema que se encaixe, por exemplo, é um filme que tem a ver com Outubro Rosa, é uma peça teatral que tem a ver, ou com Setembro Amarelo, alguma data especial como Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Pense sempre em contextos que possam ajudar o jornalista a entender seu projeto, aqui eu estou falando de filme, mas seu projeto, como algo importante de ser divulgado, que seja de interesse público. Tá? Já recebeu algum prêmio? Foi selecionado para algum festival? Qual a classificação indicativa, né? A idade mínima para poder ver o filme, a duração. Você pode colocar no material as influências, se for um artista lançando um livro, uma exposição, né? Dar exemplos de outros projetos que você possa ter se inspirado para servir de parâmetro e referência também para o jornalista, mas sempre de forma objetiva. Se for um evento, não esqueça de colocar por que ele surgiu, quem são os organizadores, quais os objetivos do evento, acontecerá quando e em quais lugares, será gratuito ou com venda de ingressos, terá apelo sustentável ou inclusivo, isso faz diferença para a imprensa, para o mundo, para a sociedade de forma geral, quais artistas estão envolvidos, quantas pessoas são esperadas, e se há um evento que já existe, já teve edições anteriores, destaque o que teve de positivo nessas edições anteriores. E nunca se esqueça, repetindo, o jornalista recebe centenas até milhares de informações diariamente. Se puder, para dar uma diferenciada e fazê-lo lembrar mais da sua existência, do seu projeto, envie pelo correio ou entregue em mão, se for possível, um kit com texto impresso, algum brinde que complemente e faça-o lembrar do seu projeto. Se for um livro, por exemplo, envie um exemplar assinado, né, autografado. Se for um evento, pode mandar camiseta. Mas assim, gente, é uma questão ética, não é porque você está dando brinde que ele obrigatoriamente vai divulgar o teu projeto. Você está construindo uma relação, de repente ele não vai divulgar agora, mas divulga um outro projeto teu para frente. Tá? A gente tem que ter isso muito em mente. E se for inscrever seu projeto em algum edital público ou lei de incentivo, não esqueça de reservar parte do orçamento para assessoria de imprensa. Pesquise agências ou profissionais do ramo que tenham experiência em cultura, pois divulgar cultura tem particularidades que geralmente outros assessores de imprensa que trabalham em outros segmentos de atividades não têm. E se por acaso esquecer de colocar em seu projeto orçamento para assessoria de imprensa, ou não tiver grana, né? A gente está falando de gente iniciante aqui, siga essas dicas, tá bom, pessoal? Boa sorte e sucesso em sua trajetória e quem sabe com essas dicas você possa ter um projeto aprovado no PROAC ou outro edital, alguma lei de incentivo, e que essa aula possa ter ajudado.